Olá, graça e paz, da parte de Deus esteja com todos vós. Estamos aqui mais uma vez, gravando mais um vídeo. Esse vídeo de hoje vai levantar uma certa polêmica, eu acredito, porque eu vou tocar num assunto que é um tabu na CCB e no meio neopentecostal, que é o costume de batizar-se crianças. Mas para isso, antes eu vou contar a parábola para vocês. A parábola do lambari e da taraíra. Talvez aqui no resto do Brasil não se conheça como taraíra. No Brasil se fala traíra, né? Lambari vocês sabem, né? Peixinho pequeno, uma piabinha, né? E a traíra é aquele peixe voraz, grandão, né? Geralmente chega 1,5 kg, 2 quilos. Algumas espécies amazônicas chegam aí a 4, 5 quilos, né? Essa parábola você não escutou ainda. Essa parábola aí é coisa da minha cabeça. Não ligue não, é o rádio, tá tocando uma rádio evangélica aqui e volta e meia ela sai da sintonia, então fundo musical aí. Muito bem. A pessoa que vai pescar uma traíra, geralmente o matuto, ele usa um lambari, que é um peixe pequeno. Então ele utiliza-se de um peixinho pequeno para poder pegar e com aquele peixinho pequeno chamar um peixe maior. Aí ele pega um peixe maior que vai satisfazer a fome dele, porque se ele pescar aquele peixinho pequeno, ele até come aquele peixinho, mas aquilo não vai satisfazer a fome dele, o desejo dele. Então ele usa aquele pequenininho para poder pescar um peixe maior, uma traíra, grande, né? Que aquele peixe grande vai manter a fome dele em dia, né? Você entendeu o que eu estou dizendo para você? É espiritual. É bem espiritual, é uma fábula. Fábula não, perdão, parábola. É uma parábola. Uma comparação humana que eu fiz aqui agora. O peixinho pequeno é a figura da criança. E a traíra é o adulto. Eu vi muito em Curitiba um comportamento na CCB nos dias de batismo. O batismo na CCB, sabe como é que é? Ele é espontaneamente assim, despreparado. Muito mais um ritual de inserção na igreja do que para salvação. Tanto que não há um batismo na CCB, não tem um discipulado, um ensino bíblico, nada. Geralmente as pessoas chegam lá e já se batizam, né? Se batizam bêbados, alcoolizados, drogados. Alguns estão feitos de droga, se batizam, nem sabem onde que estava outro dia. A maioria nem sabe. E é duro falar para vocês isso, porque eu vi Curitiba várias vezes. E há dias atrás eu mexendo na internet e achei um vídeo de um batismo numa igreja mãe da CCB aí no Brasil, em que um ancião, que eu não sei quem que é, está batizando uma criança. 8 anos tem a criança. Hoje tem 9, né? Tem mais de um ano o vídeo. Então, aquela criancinha quer se batizar, aí trouxeram a criancinha batizar. A igreja tudo ficou pegando fogo, né? E ele falava assim, olha aqui, ó. Se essa criancinha de 8 anos está se batizando, o que te impede de você de descer as águas? Aquilo emociona a igreja. É uma forma de emocionar, mexer no emocional, psicológico das pessoas. Aí as pessoas por emoção, pessoas compulsivas, fáceis de se emocionar, que não tem muito conhecimento bíblico, se emocionam, deixam levar pelo momento e vão lá e fazem o processo de batismo, mas nem estão convertidas a maioria delas. Ou estão convertidas em parte, mas não tem preparação. Não sabe o que significa a palavra batismo. Batizado, batismo é a mesma coisa para eles. São batizadas na congregação cristã, essas criancinhas, 7, 8 anos de idade, 9 anos. Às vezes tem menos de 12, hein? Mas já falou em língua, então já está batizado pelo Espírito Santo, então então não podemos negar o batismo da água. Nessa brincadeira aí, a criança nunca passou da fase adulta, não chegou na adolescência, não tem pecado gravíssimo para ser apagado e nem tem discipulado para poder ensinar ela que caminho ela deve andar. Então é muito triste de ver esse procedimento na CCB. Eu sei que muita gente que está na igreja se sente mal quando eu falo essas coisas, né? Alguns canais de apologética também tocam no assunto.
Mas as crianças, na verdade, são usadas, né, como um chamariz. As crianças são utilizadas como um meio de propaganda. Elas são praticamente como fantoches na mão desses homens que utilizam-se dos desejos infantis dela de participar do batismo, de entrar na água. Por mais que a criança tenha fé em Deus e tenha um certo discernimento, é tão pequeno o discernimento da criança. Aí depois vem dizer assim, quem não for como uma criança não vai entrar no reino do céu. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo entrar no céu. Utiliza esse versículo fora de contexto para poder dar liberdade às crianças batizarem. Aí quando alguém chega para os ministérios da CCB, ministros, né, e diz assim, olha, como é que você vai batizar uma criança? Que pecado é a criança? Aí ele falou assim, não, porque o Senhor Jesus disse assim, vinde a mim as criancinhas, né? Deixa-me vir as criancinhas. Gente, contexto e contexto não se foge de texto, e nem do contexto do texto. Pega a criança, leva no batismo, a criança já tem desejo, quer entrar na água, quer participar do batismo, ela tem medo de ir para o inferno, a criança é mais pura, mais inocente, e vai. Aí o que vai acontecer? Ela vai frequentar a igreja um bom tempo, e como na maioria dos casos, as crianças vão se afastar do evangelho na adolescência, ou vão enfrentar dificuldade na adolescência, ou até na parte adulta, de frequentar a igreja, dificuldades de poder se relacionar, pode acontecer. Acontece em grande parte dos jovens que eu conheci que se batizaram crianças, não permaneceram em igreja nenhuma, nem na Assembleia, nem nos Dias de Amor, nem presbiteriana, nada. Mas essas igrejas já têm essas igrejas mesmo têm um certo mais controle quanto a esse tipo de procedimento. A CCB não, a criança, se ela falar em língua, vai lá e pode batizar. A criança pode até falar profecia, como eu tenho visto aí nessas reuniões da madrugada nas casas, eu vi crianças pequeninas, profetizando e falando. Na internet também tá cheio. YouTube, você vai ver criancinhas profetizando atrás de púlpito de madeira em casa, tudo. Que as crianças brincam de cultinho em casa muitas vezes. Nesse caso, o batismo da criança é um batismo inválido, porque a criança não tem pecado para ser apagado e ela não tem uma consciência que o batismo, na verdade, acontece aqui. Aqui. É um contrato, é um tratado especial entre você e Deus. Eu não vou mais fazer isso, não vou mais pecar, eu vou caminhar, eu vou servir a Deus. A criança não tem essa noção, ela até quer servir a Deus, mas não tem essa noção do tratado. E o ritual da água é só uma confissão pública. Então é pena mesmo ver esses homens inescrupulosos utilizando-se de crianças para poder seduzir a mente das pessoas, fazer uma manipulação espiritual nas pessoas e fazer uma persuasão humana, uma tática humana, maligna, utilizando-se desse tipo de comportamento que é reprovável. Eu vi aqui em Curitiba, assim, num batismo, numa igreja aqui de Curitiba, o irmão batizando uma criança de 6 anos. E ele falava assim, aqui está a Irmandade, esse menininho de 6 anos já foi selado com a promessa do Espírito Santo. O que impede, então, de você, que já tem barba na cara, não descer as águas? Lili, xarabará, luluia, lili, xarabará. E o povo se emocionou. E naquele momento eu vi da galeria da igreja descendo uns jovens, chorando, moços, né? E aqueles moços foram para um corredor, junto com umas moças, e eu contei. Já tinham aí uns 250 batizados, mais ou menos. A gente marcava no caderno batizado, olha como a gente era alienado. E daquele momento em diante que aquele ancião fez aquela pregação meia tigela lá e utilizou-se desse meio de batizar uma criança, desceram 15 pessoas batismo. 3 tinham mais idade, 3 assim tinham a faixa de uns 50 anos. Mas o restante, 14, 15, 21, 25, jovens que já tinham namorado ou casado, alguns já tinham filhos. A gente não conhece todos, né? Mas o que vem na cabeça da gente? Elas vão pela emoção, gente. Se essa criança está se batizando, por que eu não vou? Eu não vou servir a Deus? Na cabeça dele é servir a Deus e ir para CCB. E a pessoa vai na emoção.
Eu lembro quando eu eu fui batizado na CCB. Depois que terminou o batismo, eu vi o irmão dizendo: agora a recomendação que nós temos para vocês que se batizaram é se abster dos ídolos, das comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada. Você veja, nunca ninguém tinha me falado isso na CCB durante os anos que eu estava lá. Nunca. Eu nem tinha tentado pelo Inário lá, sabe essas coisas? Não tinha tentado. Porque eu comecei a frequentar os batismos mesmo depois que eu me batizei, né? Fiquei 3 anos visitando a CCB. Então é reprovável que não há um estudo bíblico, não há um discipulado, um ensinamento para as pessoas do que é um batismo. E sabe por que é reprovável? É mais lógico. Porque se eles explicarem o que significa um batismo para uma criança, para um adolescente, ou para um novo convertido, ele não vai batizar lá. Então o segredo é não ensinar, porque a pessoa fique lá, e lá eles vão persuadindo a pessoa, e para a pessoa batizar. E é sempre a mesma conversa fiada. E é sempre a mesma palavra de batismo. Sempre as mesmas, né? 30 Deuteronômio, 29 Deuteronômio, 54 Isaías, 61 Isaías, 53 Isaías, o batismo de João. É sempre as mesmas palavras, sempre a mesma coisa. O batismo de eunuco por Felipe é sempre a mesma coisa. Usam-se o mesmo artifício. Mas usar uma criança para persuadir adulto e adolescente é vergonhoso e reprovável. Mais uma das técnicas de manipulação humana na CCB. É a história do lambari e da taraíra. O lambari não mata a fome do pescador, do caçador. Mas a taraíra já é um bicho grande, ela pode satisfazer. Então, quer dizer, uma criança ela não contribui com coleta, ela não trabalha na construção, ela não faz número na igreja. Agora, um adulto, 2, 3 adultos, já dão coleta, trabalham na construção, eles podem ajudar a limpar a igreja, eles podem cuidar do estacionamento, eles podem ter parentes para fazer propaganda da denominação. Então os adultos, os mais velhos, são as taraíras, os peixes maiores. E os lambaris são as crianças, que são usadas aleatoriamente, nesses casos, para fazer propaganda da denominação. E as coitadinhas nem sabem. Isso aí, aliciamento, não sei se o termo seria esse. Eu sei que é a manipulação humana. Usam as crianças como fantoches. E manipulam as crianças a bel prazer deles. Vergonhoso isso. Pense nisso. Se você já viu isso aí, já viu umas crianças batizadas, depois o líder que estava fazendo o batismo, fazer um apelo para que os mais adultos se batizem, porque se aquela criança batizou, o adulto também deve. Se você já viu isso, pode comentar aqui no canal, tá bom? Seja educado, e eu sei que vocês são na maioria. Eu só apago o comentário que fala palavrão, os restantes não são apagados, todos têm total liberdade, tá bom? Espero que Deus abençoe a tua vida, que você entenda o propósito desse vídeo, que é abrir a tua mente, fazer você pensar diferente, tá bom? Deus abençoe você, a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus Cristo.